Yeah. Every hood's the same. Every hood's the same. Come on. They give us guns and drugs. Then wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs. Fala aí galera, Emerson BR aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo, né, demonstrando como montar o computador. Vou tentar falar um pouco tecnicamente alguns detalhes que você tem que prestar atenção e o que você tem que ter para começar a montar a máquina, né, para depois não ter nenhum problema. Bom, aqui tem o gravador de DVD, os pentes de memória, o HD, no meu caso é um SSD, né? Tem o espelho, que é o da placa-mãe, depois eu vou ensinar onde coloca. Aqui tem a placa-mãe, já com o processador. Também vou ensinar como é que coloca o processador do LGA 1155. Aqui tem a placa de vídeo, tá de cabeça para baixo. Esse daqui é o cooler, né? No meu caso é um water cooler, parece mais um radiador de carro, mas tudo bem. Esse daqui é a basezinha dele. Duas chaves Phillips, caso você estiver montando, perca uma, a outra já tá aqui do lado. E a pasta térmica. E aqui tá o gabinete, né? Já deixei aqui separado onde vai ficar o gravador de DVD. Você pode deixar tanto na primeira baia, né, que é 5,25 polegadas, quanto na última. Depende muito do se o cabo de energia for muito pequeno, não conseguir alcançar e etc. Aqui atrás, pode ver que já tem uns dois espaços que vão ser ocupados pela placa de vídeo, né, que é dual slot. Então, aqui vai ficar a primeira parte da placa de vídeo e aqui a segunda. Já tá até aberto ali pra não ter nenhum problema na hora de colocar. O espelho vai ser colocado aqui. A fonte, alguns gabinetes antigos, vem aqui em cima. Esse RFX vem aqui embaixo. Outro detalhe, muita gente coloca a fonte virada de cabeça para baixo, com o cooler aqui em cima, pensando que, vou deixar assim para poder puxar o calor do computador e achando que o fã da fonte é para isso, mas na verdade você vai estar prejudicando a sua fonte. Você tem que colocar o fã de cabeça para baixo, não, para baixo. Isso se o seu gabinete tiver furos aqui embaixo, que já é para ele puxar o ar de fora, né, o ar fresquinho, para colocar para fora, porque a fonte, o que ela não precisa é de calor, ela já esquenta. Se você colocar virado para cima puxando o calor, você vai estar prejudicando mais. Vai aumentar a temperatura dela, vai diminuir o tempo de vida útil e vai acabar estragando mais rápido do que você imaginava. Mas, se não tiver furo, não tem outro jeito, vai ter que colocar com o fã virado para cima, né? Essa capa aqui é exclusiva do RFX, né? Já para esconder os fios, estão tudo aqui embaixo. Aqui está o processador, tá? Vocês podem ver, os pinos é diferente do da AMD, ele já fica na placa-mãe, os da AMD fica geralmente aqui no processador. Para colocar ele não tem muito segredo, por quê? Se você perceber aqui, do lado do processador tem um furinho e do outro lado tem outro. Aqui, mesma coisa tá num soquete. Uma aqui e o outro do outro lado. O que você vai fazer? Vai colocar o processador com esses pinos, né, certinho. E soltar, não precisa encaixar, é só você colocar os lados dos pinos corretamente e soltar ele e encaixa. Pode ver que tem uma setinha aqui, indicando do lado esquerdo, né, essa é a posição correta. Vai fechar a tampa, certo? E aqui tá a alavanquinha, vai abaixar ela. Vai ter que fazer um pouquinho de força, mas se for muita força que precisar fazer é porque o processador foi colocado errado. Então não force muito para não quebrar. Só você abaixando, puxa um pouquinho para a direita, abaixa mais um pouquinho e joga para a esquerda. Pronto, aqui já encaixou, certo? Segundo passo. Colocando as memórias. As memórias é outra coisa que também não tem segredo. Vocês podem ver, esse tamanho aqui, né, antes do furinho, tem mais pinos, mais entradas, aliás, do que esse. Ou seja, no slot da memória vai ser a mesma coisa. Você só vai ver onde é que está o lado maior e colocar a memória. Vai encaixar ela, né? Não precisa fazer muita força também. Um pouquinho devagarzinho, né? Até encaixar. Depois só vai puxar o pino da lateral, vai fazer um estralo, já indica que foi instalado. Pode ver? Foi encaixado certinho, né? Tô gravando sozinho, pessoal, então não tem ninguém pra segurar a câmera, mas desculpa aí se tá tremendo a câmera ou se vocês não estão conseguindo ver, né? Tô tentando me esforçar ao máximo. Beleza, eu geralmente monto assim, né? Primeiro tá aqui a placa-mãe, coloco o processador, depois os pentes de memória. Quem usa Cooler Box, que é o que já vem com o processador, já recomendo colocar logo, né, pra não ter muito problema na hora que você for montar a placa-mãe dentro do gabinete e ter que colocar o cooler. Então já pode colocar logo, né? Aqui eu só vou colocar a base do H70, né? Porque também não tem como montar ele, porque aí vai ser mais um pouquinho complicado na hora de parafusar.
Mas é isso. Outros detalhes, né? Quem não sabe. Geralmente as portas USB, né? Os cabos que vêm de porta USB frontal do seu gabinete, o conector USB fica aqui, né? Esse é um conector do USB e o outro. Por exemplo, aqui dá pra montar duas portas USB, mais duas, são 4. Essa daqui é do fireware, né? Que já é outra porta para passar dados também. E essa portinha aqui é a do áudio. Vocês podem ver que geralmente esses conectores, eles sempre faltam pino. Não é porque eles esqueceram de colocar. Isso daqui já é para você ficar ligado qual é o lado correto de colocar os cabos, né? Então se você for olhar um tutorial na internet, por exemplo, ele vai falar, por exemplo, o cabo positivo é colocar do lado esquerdo, aonde não tem pino. Então você vai olhar, aqui não tem pino, lado positivo está aqui, por exemplo. E assim vai. Esse outro conector aqui é das portas do Power, Reset, HD LED e Power LED. Aqui estão as portas SATA do HD, né? 1, 2, 4, 6, 8. Aqui são as portas 3.0, quem tiver HD SATA 3 vai colocar aqui, né? Quem tiver HD SATA 2 pode colocar aqui. Se você tiver HD SATA 2, você pode colocar no SATA 3. Eu coloquei, por exemplo, o meu gravador de DVD e deu um probleminha, né? Começa a travar o computador, mas... E conector de 24 pinos de energia. E esse daqui é o EATX de 8 pinos, que é o que fica sempre do lado do processador. Então você só vai ficar ligado nesse, né? Conector EATX de 8 pinos, conector de 24 pinos, o conector dos cabos frontais, né? Power Reset, HD LED, e do USB e o do som, se caso o seu gabinete der suporte e tiver os cabos, né? Só isso. Vamos lá? Vamos lá. Aqui eu já deixei, né? São dois conectores do USB frontal, tem mais o do áudio, um conector EATX, que vai ficar do lado do processador. Esses aqui são os dois conectores PCI Express para ligar a placa de vídeo. E esse daqui é o de 24 pinos, né? Eu já deixo aqui bem certinho, já para não ter trabalho na hora de montar. Os cabos SATA estão aqui e os conectores frontais estão aqui. Reset, geralmente todos os resets são azul e branco. O que está colorido é o positivo, é o lado positivo, né? HD LED geralmente todos são vermelho e branco. Power LED também mesma coisa, verde e branco. E o reset laranja e branco. Muda de gabinete para gabinete, né? Aqui vai ficar o HD, né? Já vou colocar ele. Bom que não precisa nem de parafuso. Encaixou. Fechou, já tá lá. Eu deitei o gabinete para ficar mais fácil. Esse daqui é o espelho. Essa parte aqui vai ficar para baixo, tá? Alguns espelhos dão um trabalhinho para colocar, né? Mas... pronto. Gravador agora, né? Tá aqui o gravador. Pronto. Também não precisa de parafuso, no caso, porque esse gabinete ele já fornece o botãozinho aqui, né? Que tem duas travinhas aqui que já encaixam como se fosse parafuso. Bom, vamos colocar a placa-mãe. Já estava me esquecendo. Todos os gabinetes, alguns já vêm com esses parafusos. Parafusos não, esses encaixes na verdade, né? Ele já é numerado por uma letra que fica aqui. Por exemplo, a minha placa-mãe é do tamanho padrão ATX, grande. Ou seja, sempre vai ter um encaixe aqui, outro aqui e mais outro aqui. São 3, 6, 9. Na hora que eu colocar a placa-mãe, esses encaixes vão ficar certinho nos furos que a placa-mãe tem, né? Bom, encaixei, ainda não coloquei o parafuso, né? Só pra vocês verem o que eu tinha falado, ó. Tá aqui debaixo, ó, um encaixe e aqui tem outro. O parafuso que usa pra encaixar a placa-mãe, eu utilizo esse daqui. Tá vendo? A ponta dele é um pouco altinha, né? E tem um outro detalhe também, geralmente as pessoas falam, mas esse parafuso aqui, ele não tem aquela borrachinha, né? Que é pra não dar curto, o parafuso vai acabar deixando a placa-mãe curto, porque, né? Vai encostar no gabinete e na placa-mãe. Só que se você reparar, na placa-mãe ela já tem essa parte metálica aqui, ó. Isso daqui já é o terra, ou seja, independente se seu parafuso não tiver uma borrachinha de protetora, essas entradinhas aqui são terra, ou seja, não vai dar diferença nenhuma. Com borrachinha ou sem borrachinha, vai estar com terra aqui protegendo sua placa-mãe, para não estar passando energia pro gabinete, por exemplo. Beleza? Aqui eu já estou encaixando, colocando os parafusos.
Não precisa apertar muito, tá? Devagarzinho, quando pedir mais força já para de colocar. Vão ser 9 parafusos, também não é necessário colocar todos, tá? Eu coloco todos só pra... O importante é sempre nas pontas, né? E no meio pra placa-mãe ficar fixa. Vou pular o vídeo aqui pra não ficar tão extenso. Bom, terminei de colocar aqui os parafusos, certo? Agora vou para os conectores. EATX de 8 pinos. Encaixou. 24 pinos, né? Tem um lado certo, pode ver que ele vai ter uma travinha. No slot também vai ter uma parte que vai travar, ou seja, esse é o lado correto. Verifica sempre desse lado aqui, ó, se encaixou corretamente, para não ficar mostrando que tá meio desencaixado, ele tem que ficar encaixado. Bom. Conector USB, né? Geralmente tem um nome. Só você ver o nome aqui na placa-mãe, ó. Tá escrito USB. Encaixou ele, também vai ter um lado certo, vai ter um lado que não vai ter pino. Em alguns gabinetes esses cabos USB vêm todos separados, aí é mais complicado, você tem que saber essa ordem de cor, ó, vermelho, branco, verde e preto. Esse é o firmware. E o áudio. Também tem gabinete que vem todos esses, cada fiozinho desse vem separado, aí é mais complicado ainda de colocar. Vou achar o Power LED, o Power SW, né, que é o de energia. Ele fica aqui, ó. Tá? Lado esquerdo, colorido, cabo positivo. O reset fica nesses dois primeiros. ID LED, que é a mesma coisa de HD LED, né? É o IDE. E o Power LED. Vem um adaptador nas placas-mãe da ASUS novas, né? Eu não uso o adaptador, mas quem tiver comprando uma placa-mãe nova da ASUS já sabe que já vem com o adaptadorzinho, que já tem o nome certinho, você encaixa antes de colocar aqui, né? Fica muito mais fácil. Tem o speaker também, que eu não tô achando aqui, mas beleza. Agora eu vou conectar o SATA. Também tem o lado correto, né, de encaixar a SATA. Beleza. Bom, outro detalhe que eu esqueci também é na hora de colocar a pasta térmica. A pasta térmica não precisa espalhar ela. Você coloca só um pontinho de pasta térmica no meio. Na hora que você colocar o dissipador em cima, caso o dissipador já não venha uma pasta térmica aplicada, né? Na hora que você colocar o dissipador em cima, ela vai espalhar sozinha. Quando você estiver mexendo no computador, usando, etc., automaticamente ela já vai estar se espalhando. Então não precisa perder tempo espalhando, vendo se o tamanho da camada que tem que colocar. Só põe um pinguinho no meio, não precisa ser tão pequeno e nem tão grande. Coloca um pinguinho médio e coloca o dissipador por cima, acabou. Bom, é isso aí, galera. Eu vou terminar de montar, né? Colocar o H70, que é um pouco complicadinho na hora de parafusar sozinho, no caso, né? Aliás, faltou a placa de vídeo. Vou colocar aqui, muito simples, colocar a placa de vídeo. Aqui está o slot PCI Express, correto? Tem um pino, que é para travar, você abaixa ele. Placa de vídeo, posiciona no local correto, que vai cair no slot. Aqui já está encaixado. Só forçar um pouquinho para baixo, não precisa ser tanta força. E o pino você puxa para cima, que ele vai travar. Parafuso aqui, né? Um parafuso no meio já está suficiente, mas você pode colocar os dois se você quiser. O pino que eu falei é esse aqui. Tá? Os conectores de energia também tem um lado certo, ó. Ele tem uma travinha aqui e aqui dentro também dá pra você perceber que tem outro. Encaixou. Encaixou. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Obrigado aí quem assistiu. Quem gostou, clique em gostei, né? Se puder comentar alguma coisa aí, eu vou responder com muito prazer. Obrigado, falou.